A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Paz do Senhor, queridos, amém? Deixa eu aproveitar que vocês estão de pé. Quem trouxe Bíblia, abre por gentileza. O Evangelho é do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, no seu capítulo de número 5, e nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. Marcos 5, do versículo 15 ao versículo de número 20. Amém? Enquanto os irmãos procuram, eu já quero tributar ao Senhor mas essa rica oportunidade, amém? E Marcos 5, do 15 ao 20. E poder estar junto aos irmãos. Tinha um tempo que a gente não vinha, mas a gente está sempre interligado, sempre em contato com o nosso pastor Carlos, que além de ser uma referência, é um amigo, né? Que a gente sempre que pode estar conversando, amém? E poder rever todos os amados irmãos, amém, queridos? Irmãos, Marcos capítulo 5, o verso 15, diz assim: E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogou-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a sua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera. Então todos se maravilharam. Amém? Podemos assentar, queridos? Amém? Quero louvar a Deus também pelas vidas, irmãos, são tantos amigos que Deus nos dera aqui. Amém? Mas eu vou apresentando o pastor Carlos, amém? A sua esposa, a pastora Roberta, a nossa irmã Bruna, amém? O Kleber, amém? Jean, irmãos, são tanta gente, Whindersson, meus irmãos, Deus abençoe vossas vidas. Eu vou pecar aqui, porque Deus tem nos dado tantos amigos e companheiros de jornada nesse lugar, e que se eu começar a citar nomes aqui, certamente eu vou esquecer, mas o mais importante é que Deus não se esquece dos seus, amém? Amém, queridos? Eu quero também louvar a Deus pela vida do Robson, nosso stream. Estávamos juntos ontem. Robson tem feito um trabalho maravilhoso, difundindo e também nos ajudando a divulgar o Evangelho. E essas horas tem alguns crentes lá de Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz e adjacentes, assistindo também o culto, participando e dando o seu tributo a Deus. Quero mandar um beijo para minha esposa amada, Patrícia, amém? No dia 12 de janeiro completamos 23 anos casados, pastor. No dia 30, ou melhor, no dia 20 de janeiro, nós completamos 30 anos de um primeiro beijo e beijamos até hoje. Minha esposa, Deus abençoe a sua vida. Eis aqui um negrão apaixonado, amém? Deus abençoe. Queridos, a porção que nós acabamos de ler fala a respeito do endemoniado de Gadara. Eu acredito que, se não todos, a maioria que aqui se encontra já ouviu falar a respeito desse moço. Mas para eu entrar no contexto em que levou o Senhor Jesus Cristo dar uma ordem a seus discípulos que passasse para o outro lado da margem, e Jesus, ele veio à terra, veio ao mundo, se materializou, como escreveu João, que o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, e ele veio com um propósito. E quando a gente fala de propósito, a gente fala de tempo. E Jesus sabia que ele não tinha tempo a perder. Então, para nós entrarmos no contexto desse moço, nós precisamos voltar um pouco no tempo e falar do que realmente se tratava a nação e o propósito da vinda de Cristo.
Todos nós sabemos que a história da igreja, ela se iniciou lá em Ur dos Caldeus, quando Deus decide escolher um patriarca por nome Abraão, e deu ordem a esse homem que saísse da sua terra, da sua parentela. A maioria de nós conhece a história que Abraão era o primogênito de Tera, seu pai, e com a morte de seu pai, Abraão estava prestes a assumir as ações da empresa, e já visto que era uma empresa muito pujante, rica. Tera enriqueceu nas vendas e compilação de imagem e escultura. Porém, a Bíblia diz que Deus tinha um plano maior para Abraão. Ainda que abrindo mão, irmãos, da herança do seu pai, haja visto que na condição de primogênito, e o seu irmão do meio, Arã, que era pai de Ló, seu sobrinho, era morto, Abraão automaticamente assumiria aproximadamente 75% das ações de seu pai. Porém, ele decide peregrinar pelas terras e obedecer a Deus. E eu já começo a entender que a todos que pretendem ganhar, se inicia perdendo. Porque o reino de Deus, ele é de ponta a cabeça. Com Deus é perdendo que se ganha. Você pode dizer isso para o seu irmão? Com Deus é perdendo que se ganha. E quando eu falo de perder, eu falo de abrir mão. Aquele que não está disposto a abrir mão, ele nunca vai ganhar o que Deus tem para ele. Então, queridos, Abraão aceita o chamado, amém, a árdua chamada, e vai peregrinando. A história conta que Israel começa a crescer e a nascer através da obediência de Abraão. A Bíblia, então, irmãos, vai contar a história do povo de Deus, e todos nós sabemos que uma nação, para ter status de nação, ela precisa de um patriarca, um fundador, um compilador, ela precisa de uma língua, e ela precisa também de um território. E todos nós sabemos que tudo isso, através da obediência, Israel conquistou. Mas houveram 3 vultos da antiga aliança, irmãos, que cooperaram para esse feito. Esses 3 vultos, um eu já citei, Abraão, o segundo é Davi, o monarca, o rei, que tudo que se fala hoje em Israel, irmão, se refere a Davi. Se você chega hoje na nação de Israel, a maioria dos monumentos, a maioria dos hotéis, a maioria das praças tem o nome de Davi. E é por isso que Davi, irmãos, ele é um dos símbolos de conquista quando se fala da nação de Israel. Davi, ele tinha uma peculiaridade, que era a conquista de território, dada a sua pujança em guerra e o seu lançar. Davi era um homem que, quando saía para guerrear, ele não saía para perder nem para empatar. Davi foi um homem muito vitorioso, e com isso Israel ganhou status de nação, porque Davi foi um estadista. Quando eu digo que Davi foi um estadista, Davi foi um conquistador de estados, porque uma nação, para ser nação, ela tem que ser composta de estados, e Davi entendeu isso. Então Davi, onde pisava, Deus entregava a ele, amém, todo o território que Davi pisou. E os reis que tentavam de alguma forma levantar o seu calcanhar contra Davi, Davi então cortava-lhe a cabeça. Todos nós conhecemos a história do gigante Golias, que quando olhou para Davi, desprezou Davi, Davi disse: ainda hoje, porque eu vou diante do Senhor dos Exércitos. Você vem a mim, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz, pastor Carlos, pastor Mateus, que Davi então cortou a cabeça de Golias, e a nação começou a se alegrar com os feitos de Davi, porque a nação estava ganhando status e proteção. A história então nos conta, irmãos, que Davi, ele foi tão vitorioso, que os reis que se colocava contra ele, ele então cortava a cabeça. Então Davi foi alguém que conquistou as cabeças das mãos. Você pode repetir: cabeças nas mãos. Mais uma vez: cabeças nas mãos. Todo rei que levantou o calcanhar contra Davi, Davi apresentou a sua cabeça em suas mãos. A Bíblia diz que, passado o tempo de Davi, agora vai nascer Salomão, seu filho, que ao contrário do seu pai, que tinha a cabeça dos reis arrancada, porém nas mãos, Salomão tinha a cabeça dos reis, porém aos seus pés. Porque Salomão, em todo o seu reinado, haja visto que durou 40 anos, não houve período de guerra. A sabedoria que Deus deu a Salomão, pastor Carlos, foi tão grande,
que os reis, pastor Mateus, não vinham para guerrear com Salomão, mas vinha, pastor Bruno, para se assentar aos seus pés e receber sabedoria e conselhos da parte de Salomão. Ao contrário do seu pai, que tinha a cabeça dos reis na mão, Salomão tinha a cabeça dos reis em seus pés, aprendendo. Quem está entendendo? E com isso Israel vai alcançando status e território. Aonde Salomão, irmãos, ele pisava, os reis se debruçavam e sentavam para aprender. Todos nós conhecemos, 1 Samuel, capítulo de número 11, a rainha de Sabá, capítulo 10, melhor dizendo. A rainha de Sabá, irmãos, ela fica tão atônita de ouvir a falar desse rei, que ela viaja léguas. E quando ela chega diante de Salomão, ela fica atônita. E as palavras da rainha foram as seguintes: estou perplexa com a forma com que o seu súdito, o seu servo se comporta. Estou perplexa, porque aquilo que eu ouvi não chega nem aos pés do que realmente tu é. Dada a sabedoria de Salomão, todos os reis da terra vinham até Salomão, e com isso Salomão fazia alianças, de maneira a conquistar territórios, porque era projeto de Deus, fazer Israel uma nação conhecida e grande. Fazer Israel uma nação conhecida e grande. Passa o tempo de Salomão, agora chega o tempo do Senhor Jesus Cristo. Ao contrário de Davi, que tinha as cabeças nas mãos, e Salomão, que tinha as cabeças nos pés, Jesus vai ter as cabeças na sua cabeça. Pode repetir isso? Cabeça na cabeça. Pastor, essa mensagem está meio complicada, irmãos, mas os inteligentes já estão entendendo. Não obstante isso, Paulo escreve aos Coríntios, uma província muito rica, e Paulo vai dizer: olha, meus irmãos, se vocês entenderem o que Deus tem para vocês, porque é necessário que nós tenhamos a mente de Cristo. Diz para o seu irmão: a mente de Cristo. 2 de Coríntios capítulo 2, versículo de número 16, Paulo vai dizer: é necessário que nós tenhamos a mente de Cristo. Davi conquistou território cortando cabeça, Salomão conquistou território ensinando, e Jesus vai se doar por completo. Ao contrário de Davi, que ganhou na força do braço, e Salomão na força do intelecto, Jesus vai trabalhar na questão espiritual. E aqui eu começo a pregar. Quando Jesus decide atravessar para a província de Gadara, Jesus tinha um propósito. O Whindersson cantou aqui, e a mensagem que ele cantou, se quiser fazer um fundo aqui, fique à vontade, meu filho. Ele falou a respeito de uma mulher que foi até a beira de um poço, e todos nós conhecemos ela, porque João identifica como a mulher de Samaria. Mulher de Samaria, que vinha de 5 casamentos. Quantos casamentos? 5. Quantos casamentos? 5 casamentos frustrados. Porque quando Jesus disse para ela: tivesse 5 maridos, e o que hoje está contigo não é seu, ela entendeu. Aí ela mais que depressa disse: visto que você é um profeta, só porque entregaste uma revelação, e nós precisamos ter cuidado com isso. Aí Jesus disse para ela: então vai lá e chama o teu marido, porque eu tenho uma água para te dar que você nunca mais vai ter sede. Por conta desses casamentos frustrados, essa mulher tinha fama de namoradeira, e toda vez que ela saía às ruas, todo mundo que a via a apontava. E ela estava cansada disso. A prova disso é que ela saía a pegar água no tanque, no poço, a hora sexta, a saber, nos termos judaicos, meio-dia. A probabilidade de pessoas na rua são remota. Então a gente já entende que ela não queria ver ninguém. Ela queria encher o cântaro dela e voltar para dentro da sua casa, de maneira que não fosse vista, ela não seria apontada. Há uma máxima que diz que quem não é visto, logo não é lembrado. Então ela não queria ser lembrada, ela não queria ser vista, mas sabia ela que a essa hora Jesus se encontra ali na beira do poço. E a forma com que ela aborda o Senhor não foi uma forma amigável, porque quando ela viste o Senhor, ela diz: sendo tu judeu, se comunica comigo que sou mulher samaritana? Haja visto que essa rixa, irmãos, atravessava séculos, já tinha um milênio. E a mulher está querendo sustentar algo para fugir da sua realidade. Só que ela se encontrou com a verdade. A verdade que cura. A verdade que liberta. A verdade que transforma. E se entrou alguém aqui nessa noite disposto a mudar, a ser curado, a ter a sua vida transformada, a verdade está no nosso meio. Aproveita. Aí
Aí Jesus vai dizer para ela: vai lá e chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido. Jesus disse: agora a verdade como entrou, a sua vida será transformada. A Bíblia diz que ela olha para o Senhor e diz: cadê a tal água que o Senhor não tem nenhuma caçamba, Luz Cláudio, diácono amado? Aí Jesus vai dizer: olha a água que eu vou te dar. Você nunca mais tornará a ter sede. E te digo mais, presbítero Marcos, você vai se tornar uma fonte a jorrar. A Bíblia diz que a mulher se interessa por essa água. E ela bebe dessa água. A história diz que aquela mulher deixa o cântaro. E automaticamente ela vai se dirigir à cidade. Olhe para cá, querido, querida. A mulher que não queria ser vista. A mulher, irmã Bruna, que queria só encher o cântaro e voltar para o seu mundinho, bebe de uma água diferente, se torna uma fonte a jorrar. E quem queria se esconder vai para o centro da cidade mostrar a obra que Jesus fez. Torna a dizer, ao contrário de Davi, que tinha as cabeças nas mãos, ao contrário de Salomão, que pelo intelecto tinha a cabeça nos pés, Jesus vai transformar a mente, e de maneira a conquistar território. Jesus agora vai fazer com que aquela mulher que queria se esconder vai para o centro da cidade. E se você ler o fim da história, João capítulo 4, aquela mulher vai para o centro da cidade e anuncia Jesus, Whindersson. E os homens da cidade saem do centro da cidade, vêm para a beira do tanque para saber, do poço, quem é esse homem que transformou a vida de alguém que queria se enclausurar? Quem é esse homem que transformou a vida de uma mulher que queria se esconder? Quem é esse homem que curou da depressão alguém que queria se esconder da sociedade? Este homem está no nosso meio. Esse mesmo homem vai continuar a sua jornada. E agora ele vai dar ordem aos seus discípulos: Filipe, atravessai para o outro lado da margem. E quando eles vão atravessando, o pastor Carlos, a Bíblia diz, irmãos, que um pé de vento se levanta. Jesus percebeu que não era de ti, porque todas as vezes que você botar no coração e interceder pela vida de alguém, todas as vezes que você botar no coração em buscar pela vida de alguém, ventos irão soprar. Mas eu venho aqui como boca de Deus para te transmitir uma mensagem do céu. Não desista desse ente, não desista deste parente. Vento soprar é sinal que você está na direção certa. Quando o vento começa a soprar é sinal que o inferno está enfurecido com a obra que você tem oferecido a Deus. A história conta, irmãos, que quando Jesus chega do outro lado da margem, ele vai colocar o pé na terra. Vai colocar o pé? Vai colocar o pé? Observe, irmão, que enquanto Jesus está no barco, o lugar é seguro, porque barco para Jesus era palco para anunciar o reino. Jesus tem um negócio com barco. E eu quero dizer aqui, quando ele decidir entrar no seu, não lute, aceita, se entrega. Quem sabe não é hoje que ele marcou para entrar no teu barco. Escute isso aqui. A história diz que quando Jesus bota o pé na terra, automaticamente aquele homem corre e se lança aos pés do Senhor. Eu não tenho dificuldade em falar o que eu vou falar aqui agora. Em algumas oportunidades eu erroneamente atribuí aos demônios esse ato de se dobrar aos pés do Senhor e gritar: Jesus, Filho do Deus vivo, que tenho contigo. Pastor, não foram os demônios. Eu te provo pela Bíblia que não foram os demônios. Toda pessoa, irmãos, que é possessa, que é tomada por demônios, toda pessoa que
é aprisionada, porque o mesmo Jesus disse que o escravo não tem vontade própria. E o pecado aprisiona, escraviza. Ele não tem vontade própria porque ele é escravo do pecado. Mas existem picos de lucidez. Quer ver uma coisa? 14 anos da minha vida a cocaína me prendeu, me travou. Eu acordava de manhã e dizia: hoje eu não vou cheirar. No final do dia eu estava doidão, loucão, porque eu era escravo. Mas teve um dia que Jesus decidiu entrar no meu barco. Teve um dia que Jesus, pastor Bruno, presbítero Ednei, Jesus decidiu pisar na minha terra. E quando ele pisou na minha terra, ele fez melhor, pôs a cabeça dele na minha cabeça. Eu não sei se tu está entendendo o que Deus está falando aqui. Houve um período que eu precisei sair de Oswaldo Cruz, porque alguns pais não gostavam de mim, alguns policiais queriam me pegar. Hoje eu sou pastor em Oswaldo Cruz, porque é onde Jesus põe o pé na terra, a história transforma. Eu tenho um obreiro que eu não vou poder dizer o nome dele, mas quando ele chegou lá na igreja, ele chegou com o braço na tipóia, todo quebrado, igual um bonequinho torto. Alguns milicianos bateram lá e disseram: pastor, qual é desse menor aí? Eu falei: é crente agora. Pastor, se boiar eu vou pegar, vou considerar o senhor. Eu falei: considere, você vai entrar aqui para ver ele pregar. Como se não bastasse, baixou lá os policiais e falaram: pastor, e esse candango aí, o que tem? É crente agora? Eu falei: minha ovelha. Pastor, se boiar eu vou dar um bote. Eu falei: não vai, tu ainda vai entrar aqui para ouvir ele pregar. Irmãos, hoje quando o garoto prega, se eu fizer o cartaz dele, eles correm para lá para ouvir. E o nome dele é Leonardo e ele está aqui, ó. Quando Jesus pisa na tua terra e transforma a mente dele para a sua mente, você não vai precisar sair. Quem vai ter que sair são os demônios. Quem recebe essa palavra, me dá um sinal aí, pelo amor de Deus. Dá um glória a Deus no tamanho da sua vitória. Eu não sei se tu tem um nome para gritar. Eu tenho alguns nomes para gritar. Eu vou te dar 10 segundos para você gritar alguns nomes aí. Apresente esses. Escute isso aqui, querido. Davi, para conquistar, cortou cabeça. Salomão, para conquistar, usou o intelecto. Jesus não, Jesus só transformou a mente. Pastor, não estou entendendo. Investe nessa vida aí. Agora eu tenho um negócio para te dizer. Eu me recordo, pastor, nós temos pouco tempo de crente, completamos 21 anos, se eu não me engano, esse ano. Eu e Dona Patrícia. Mas eu recordo que os meus primeiros passos na fé não foi fácil para ela. Porque é muito difícil para uma mulher que o tempo todo foi traída. De repente chega o marido dela em casa e diz: agora eu sou crente. Porque palavras o vento leva, mas ações, irmãos, contra fatos não há argumento. E eu cheguei para ela e disse: a única forma do nosso casamento perdurar, permanecer, é eu indo para a igreja. Eu sou fraco, sou escravo. Ela: agora você é crente? Agora eu sou crente. Passou o primeiro ano e a nega só me observava. Passou o segundo ano e ela de olho no negão. Já éramos casados. O pastor, mais que depressa, vendo um potencial, disse: vou te batizar nas águas. E eu cheguei em casa todo empolgado. No caminho de casa encontro uma profetisa. E a profetisa diz assim: ó, o batismo de vocês vai ser junto. Como batizar junto se a mulher não queria nem caminhar para a igreja? Porque as promessas de Deus contrastam com a realidade que vivemos. Por isso que é promessa. Porque, irmãos, dizer para um rico que ele vai comprar um carro, vai trocar de apartamento é mole. Eu quero ver você duro, sem um centavo. Deus dizer: vou te dar casa, vou te dar carro, vou transformar a tua vida.
7 batismos se passaram. No 8º batismo a nega me procura: filho, vamos descer as águas. O melhor você ainda vai receber agora. Na medida em que eu orava por ela, jejuava por ela, buscava nos montes, nós crescíamos espiritualmente. E a busca pelo batismo no Espírito Santo. Você acredita que no dia do batismo ela foi selada com o Espírito Santo e eu fiquei chupando o dedo? Busca por essa pessoa, querido. Busca por essa pessoa, porque Deus tem obra na vida. Mas tem um porém. A promessa é tu e a tua casa. A Bíblia diz que após o moço ser liberto, está em são juízo, sentado vestido. A população da região, atônita, vão ver o que estava acontecendo. É claro que eles se importavam muito mais com os porcos do que com o menino, mas eu não quero entrar nesse detalhe. A história diz que aquele jovem agora decide seguir a Jesus. E quando Jesus retorna para o barco, aquele moço mais que depressa vai colocar o pezinho no barco. Jesus: eia, volta. Vai para a sua casa. Vai para os teus. E anuncia quão grande obra que o Senhor fez na sua vida. Queridos, tem lugares que a gente vai que nós somos muito bem tratados. É uma recepção constrangedora. Eles pegam o melhor que tem para nos servir, mas de nada adianta se você não tiver a honra dentro da sua casa. Quem tem mão para levantar aí, irmãos? Não é jargão de pregador não, mas eu estou cheio de Deus aqui. Eu quero partilhar isso. Você não vai precisar sair da rocinha. Você não vai precisar botar o esposo, a esposa, o filho para correr. O que vai correr de lá são os demônios. E outra coisa, Deus vai dar vitória dentro da sua casa. A vitória que Deus tem para te dar vai ser na rocinha. Pastor, qual é o segredo? Transforma a mente dele com as suas ações. Transforma a mente dela com as suas ações. Transforma essa vida com o teu comportamento. Ainda que quem convence é o Espírito investe em nós, para que através de nós vidas venham ser alcançadas. Quem recebe essa? Deixa eu caminhar para o fim aqui. Sem entender o nível desse processo. A história conta que esse moço dormia nos sepulcros. A ideia que nós fazemos, automaticamente linkamos a um cemitério. Geralmente o cemitério é fora dos perímetros urbanos das cidades. Os familiares não queriam ir por perto. Conhece alguém assim? Quando ele chegava no ambiente, pessoas se retiravam. Conhece alguém assim? Mas após o encontro com Jesus, quem te rejeitou vai ter que ver a diferença dos que servem e dos que não servem. Deixa eu explicar melhor isso aqui, irmãos. Era um moço indesejado, malquisto, mal falado. O final da história diz que ele ganha simplesmente 10 cidades para Jesus. Não precisou cortar a cabeça, não precisou colocar os atributos do seu conhecimento na mesa, só obedeceu e perseverou. Só obedeceu e perseverou. Só obedeceu e perseverou. Há quem diga que quando a situação financeira melhorar, não, eu vou me firmar, vou investir no reino. Vai nada.
Porque se tu não faz no pouco, no muito é que você não vai fazer. Não, quando eu fizer a idade eu vou me aprumar e vou me firmar. Vai nada, porque se você não vem hoje, mais velho é que você não vai vir. Não, o que eu estou querendo te transmitir é o seguinte: se você der um crédito para o Senhor hoje, a história da sua vida, da sua casa e da sua geografia muda. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Agora eu vou ter que entrar em algo aqui, depois o Robson corta e tira. Pastor Carlos, hoje eu liguei para o senhor estava numa situação que muito me alegra. Estive pregando na igreja do pastor Mateus e vi quão um homem de coragem o Mateus é. E eu fico admirado, irmãos, porque são homens que entenderam a chamada e não se vale do prestígio. Paramos o carro lá do outro lado, pastor, na porta da delegacia, e o camarada que estava lá permitiu a gente parar. Estamos em 3 carros. Aí eu falei assim: estou indo lá do outro lado falar do amor de Deus. Sabe o que ele falou para mim? Está indo lá no pastor Carlos. Falei: sim. Ele, homem de Deus. Irmãos, como é bom isso, irmãos. Como é bom. Mas o pastor Carlos, ele não vai se valer disso. Para ano que vem, está uma faixa lá na entrada. Pastor, vai ser uma decepção muito grande. Candidato a vereador, a deputado, Carlos da Matinha, Carlos da Laje. Pastor, não deixa esse câncer te alcançar não, em nome de Jesus. Tem homens tocando o prestígio do céu para prestígio da terra. Jesus só nos mostrou que a gente não precisa ter terras para ganhar uma cidade. Basta você convencer a pessoa através das suas ações que o reino de Deus é a melhor coisa que a gente pode ter na terra. Quem está entendendo o que Deus está falando? Tem muitos amigos, irmãos, eu estou triste, decepcionado, que estão pensando que a política vai dar prestígio. Irmão, se do alto não vier, o homem não recebe nada. Disse Pilatos. Queridos, escute isso aqui. Aproveitem esta oportunidade. O negócio vai estreitar. O negócio já está estreitando. Tem leis sendo tramitada para que portas como esta se fechem. Porque a igreja, ela é além das paredes. Quando Jesus diz que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, Jesus não está falando dos templos. Até porque logo em seguida ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, mas a igreja móvel, que vai num conjunto de 10 cidades anunciando o reino. Alguém que era escória, as margens da sociedade, alguém que era visto como marginal, alguém que não podia chegar, que as pessoas se retiravam. Onde chegou, as pessoas se aproximavam para ver a grande obra que o Senhor... Eu estou aqui debaixo de uma graça. Deus tem uma grande obra para realizar em vossas vidas. Fica de pé, senhora de preto. Isso, por gentileza. Olha, minha irmã, vou falar um negócio para a senhora. Eu estou vendo um projeto nas suas mãos, social, envolve jovens, envolve meninas, envolve meninos, sabe? Eu estou vendo um canudo cap sendo jogado para cima, Deus te usando numa profundidade, e vidas saindo das margens da lei, meninas que estavam prestes a fazer aborto, a irmã acolhendo, ensinando. Olha, minha filha, tem uma coisa grande da parte do Senhor para acontecer. Pode contar os dias. Eu vejo um projeto grande e patrocínio da parte do Senhor. Pega, minha filha. Deixa eu encerrar isso aqui, Jesus. Esse moço, fica de pé, meu filho, fique de pé. Tu daria um bom atleta de Cristo. Tu daria um bom atleta de Cristo.
difícil você sair da presença, é melhor você se lançar, porque Deus tem, Deus tem, Deus tem. Alabandarabagachandarabagai, ebibidiquiandarabagachandaragai. Mentes, meu filho, se entrega por completo, que tu vai ver a glória de Deus. Se entrega por completo, que tu vai ver a glória de Deus. Bruna, cuida desses meninos. Minha filha, cuida desses meninos. O diabo tem uma fúria na vida dele. Já usou parentes, já usou pessoas de perto para tentar tirar ele do propósito. Mas Deus vai cumprir. Quem crê na vitória desse jovem? Quem crê na... Fique de pé, 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 fique de pé. Ramaya. Ebibidi que anda na bagacha. Oh. Deus tem o tempo dele. E o tempo dele é hoje, é já. Um dos nomes do Senhor é já. E eu quero fazer um apelo aqui. Você que quer ter a vida transformada, você que entendeu o teor da mensagem, corre aqui na frente que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Cadê o primeiro corajoso? Cadê o segundo corajoso? Que está disposto a entregar a vida de fato e de verdade para o Senhor. Olha aí o primeiro jovem corajoso. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o segundo corajoso? Olha o segundo corajoso. Olha o segundo corajoso. Cadê os irmãos que oram, que abraçam? Isso. Cadê o terceiro corajoso? Deus vai fazer. Cadê a terceira? Deus faz, meu filho. Deus tira do opróbrio, pastor Carlos. Deus tira da vergonha. Deus tira do maldoso e faz assentar entre os príncipes da terra. Cadê a terceira pessoa? Cadê a quarta pessoa? Eu vou entregar o microfone a quem de direito? Cadê você, querido? Cadê você, querida? Adore, meu filho, adore, adore. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que você pediu, mas você não foi. Onde é que você estava? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo pra ficar aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você está. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Morri em seu lugar, meu filho, nada irá me
te amar. Queridos, estende a mão para cá. Estende a mão para cá. Nosso jovem John Lennon entregando a vida para Jesus. Joana está entregando a vida para Jesus, pastor. Estende a mão para cá. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre, louvamos o teu nome, Senhor, na sua beleza e santidade. Tributamos a ti a honra e a glória devida e não somos loucos de mexer nisso. As vidas que vieram até aqui à frente nós entregamos aos teus cuidados. Ó Deus, que a família da Laje, a família Matinha, esse povo que se reúne para louvar o teu nome, possa cuidar cada vez mais dessas vidas, porque o Senhor viu o potencial dessas vidas. Que através dessa obra poderosa muitas almas venham se render. E eu quero declarar que a Rocinha pertence ao Senhor Jesus. A Rocinha pertence ao Senhor Jesus. Quem concorda? A Rocinha pertence ao Senhor Jesus.